Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Nós estamos hoje uma lição muito interessante, onde a semana passada estudamos sobre as abominações do templo, ou no templo, né? E hoje, quando se vai à glória de Deus, lição 4. A lição 3 traz respaldo, tá certo? Para a lição 4. Quando se vai à glória de Deus, né? É o tema. O textual diz assim: e a glória do Senhor se alcançou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel 11, 23. A verdade prática diz assim: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. O texto bíblico básico é Ezequiel capítulo 9, versículo 3, Ezequiel capítulo 10, versículo 4, Ezequiel capítulo 18, versículo 19, capítulo 11, versículo 22 a 25. Tá certo? No geral, a gente entende que, nesse resumo, que essa glória saiu por causa da situação que estava Israel, que estava Jerusalém, que estava Judá, que estava o povo de Israel. As abominações faziam com que Deus não ficasse com a sua presença naquele templo. O que aconteceu foi que quando Ezequiel teve a visão e viu o Deus Tamuz ser adorado, o Deus de ciúme, que era Baal ou Azerá, ser adorado, aquelas choradeiras, aquelas mulheres que choravam, para que que passasse aquela época de 6 meses para que o Deus Tamuz ressuscitasse. Isso tudo dentro do templo, numa visão do profeta Ezequiel. Escute aí. Tudo isso fez com que Deus se afastasse daquele lugar. Não tinha espaço para a glória de Deus. Deus é santo, né? Deus é santo. Isso aconteceu e fez com que a cidade fosse invadida. Quando Ezequiel fala dos querubins, é aqueles querubins que foram colocados na arca, né? Um olhando para o outro ali, e é como se ele estivesse vendo assim, na visão, por cima, né? E parece que nessa visão dá a entender que ele viu a primeira vez que a glória desceu, né? Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, na inauguração do templo, no tabernáculo de Moisés, quando Moisés construiu. Parece que ele estava vendo tudo isso. E a glória de Deus já estava afastada daquele lugar. Em 587 a.C., diante desse fato, dessa dificuldade, né, a glória de Deus já não estava ali, a presença de Deus não estava mais ali. E a gente vê sobre a retirada da glória de Deus no segundo ponto. E a gente vê também sobre o segundo templo. Quando a gente vê o segundo templo, aquela construção que Neemias, né, fez acontecer diante da ordem do rei Ciro, quando determinou que todos podiam voltar para a sua terra. Então, quando ele foi lá construir o muro, construir o templo, levou os judeus de origem para adorarem ao Senhor, os levitas, levou o Esdra para trazer a palavra. Tudo isso fazia com que a glória voltasse, mas não tinha mais condição, mesmo depois do cativeiro, a glória, não se tem registro que a glória desceu como desceu naquele tempo de 2 Crônicas de Salomão, na construção daquele primeiro templo feito por Salomão. Então o segundo templo, ele foi construído sim, até que de 15 anos antes de Cristo, Herodes disse assim: olha, a glória de Deus vai ficar melhor, enganou os judeus, se a gente ajeitar esse templo aí, construir. E passaram 45 anos para construir. Ele ficou pronto em 66 depois de Cristo. Jesus viu ainda que mesmo com o templo, o segundo templo construído, não estava certo ainda o comportamento dos judeus. Estavam afastados da presença de Deus. Ele chamou de hipocrisia, né, e de outros pecados que haviam naquele templo. Vendas
e mercadoria, jogos. Mas aí Deus, quando via o segundo templo, não era o templo feito pelo Zorobabel, não. E por Neemias, não. E por o lado espiritual de Esdras, com Esdras trazendo o lado espiritual, não. Com a leitura da palavra, não. Mas o segundo templo, que a glória da primeira casa, a da segunda casa será maior do que a primeira. A segunda casa aí era Jesus Cristo. Quando disseram assim, quando João escreve assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Aí no versículo 14 do capítulo 1 de João. E o verbo se fez carne e vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ali estava o sacerdote, tá certo? Ali estava o templo, o verdadeiro templo. Estava o sacerdote, estava o sumo sacerdote, estava ali o que poderia perdoar pecados. Quem lembra daquele paralítico que desceu pelo telhado e Jesus disse, perdoados são os teus pecados. Ali estava o templo em evidência, Deus na terra mais uma vez, para atender os judeus, atender o mundo. Deus se revelava, a maior revelação de Deus é Jesus. E ele é a segunda casa, perfeita, santa, sobre todos nós. O quarto ponto é sobre o segundo templo, Jesus. Jesus é o templo que Deus enviou. O fim do templo, o que o Senhor Jesus vinha ensinando, ou ensinando de maneira indireta, na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus, capítulo 24, versículo 2. Isso aconteceu, ele olhou para o templo construído por Herodes, no final, reconstruído, reformado por Herodes, ele disse, aqui mesmo não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. E no ano 70, o imperador Tito destruiu todo aquele templo e os judeus foram tirados da terra. Hoje, a gente viu que quando aconteceu a retirada da glória de Deus do templo, foi por causa das abominações, da idolatria, dos pecados feitos pelo povo de Deus naquela ocasião, antes do cativeiro. E durante o cativeiro já não tinha mais templo. E depois do cativeiro fizeram o templo de Zorobabel. Mas mesmo assim, não tem registro de que aquela glória que desceu uma vez tenha descido outra vez. Mas Jesus Cristo é a maior glória de Deus, é a maior revelação. É a glória do segundo templo a ele, que desceu, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus abençoe você. Esta é a lição de domingo. É uma bênção. A gente tem muito o que falar. Ajude Deus para que a gente possa ter uma palavra para você na sala de aula, na escola bíblica dominical. Deus abençoe você.